aqui de São Paulo, projetos de infraestrutura, aí eu falo engenharia e edificações, e na área participativa, formação desportiva e área sociodesportiva. Aqui em relação aos proponentes, na federal a gente tem a possibilidade de colocar, cada proponente, 6 projetos ao ano, sem limite orçamentário. No caso de São Paulo, são 3 projetos concomitantemente, ou um teto de R$ 1 milhão, que é a transformação daqueles 60.901 FESPs. Aqui eu procurei dividir, mais ou menos não, como se deve elaborar um projeto, desenvolver o projeto para uma aprovação dentro desses órgãos fomentadores, através do objetivo, metodologia, justificativas, metas e orçamentos e ações. Objetivo. Mais uma vez, lembrando lá no início da minha apresentação, que eu falei, é importante desde o início destacar a finalidade e a destinação do projeto. Para que vai ser o meu projeto? Ele vai ser destinado a quem? Sempre destacando a manifestação desportiva, ou educacional, ou de participação, ou de rendimento. Obviamente, a região geográfica atendida. O público, dando sempre o limite de público. E por que eu estou escolhendo aquele público? Sendo o público de rendimento, sendo um projeto de alto rendimento, a gente vai ter sempre que justificar por que estou ou não dando benefícios às pessoas com necessidades especiais. Tá? E é importante, já no objetivo, a gente tentar direcionar o nosso projeto para as políticas públicas para o esporte, ou do município, ou do estado, ou a nível federal. Ih, rapaz, isso aqui está errado, isso aqui. Vamos lá, metodologia. Ali dá para ver que eles são brasileiros, né? Teve uma crítica no início do dia, falando que estava cheio de americano, sueco ali, agora ali dá para ver que são brasileiros. Enfim, a metodologia. O resumo metodológico, como vai funcionar o projeto, como eu vou fazer para o meu projeto chegar ao meu objetivo, cumprir as minhas metas, os números do projeto, quantos alunos beneficiados, professores, material, toda a infraestrutura por trás para o funcionamento dele, o organograma, as estruturas, como eu já falei, física, material e também de RH, condições de acessibilidade, mais uma vez, um projeto sendo de rendimento, onde o objeto do projeto não são portadores de necessidades especiais, a gente, desde já, tem que justificar por que eu não vou poder contemplar essas pessoas. E, mais uma vez, orientando a metodologia conforme políticas públicas. Aqui, alguns adendos são importantes colocar no anexo, não são obrigatórios, mas são muito importantes, porque quanto mais subsídios a gente der para os pareceristas, mais rápida e fácil é a aprovação do seu projeto. Aí dei alguns exemplos como grade horário, no caso de um projeto que seja de um ano inteiro e tem os seus horários lá, as aulas, o plano de aula, conforme os coordenadores orientem. Currículo de especialista com carta de vínculo ao projeto, isso é importante. Por quê? Muitos projetos precisam de um determinado especialista para a execução daquela ação. E, para isso, o Ministério pede que se tenha uma carta de vínculo desse especialista, dando anuência e que ele vai ficar no seu projeto o tempo que o projeto tiver em execução. Tá? Calendário de eventos. É importante para projetos de rendimento, tanto para a participação de eventos, quanto para a execução do mesmo. Se o meu projeto for Copa do Mundo de Natação, aqui eu vou ter que eu tenho que apresentar o calendário de eventos oficial, onde esse evento está contemplado. Aqui a justificativa, que é a parte de defesa do projeto, tá? Alguns indicadores estatísticos são importantes colocar, manifestos da área de educação física e de saúde também é interessante, conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos da lei de incentivo. Por que isso é importante? Muitas vezes o parecerista vai falar, o seu projeto é bacana, mas ele pode ser financiado com recursos próprios e privados, não precisa do pleito da lei de incentivo. Então, a gente tem que defender o projeto dizendo que ele precisa, sim, dos recursos, como foi no caso do seminário que a gente iria desenvolver. E a capacidade técnica operativa do proponente. Também a gente procura colocar essa informação de possibilidade de execução nesse momento da justificativa de defesa do projeto. As metas são divididas em metas qualitativas e quantitativas. Nas qualitativas, a gente tem melhoria, medição da melhoria, da modificação daquilo que eu
que eu estou querendo gerar naquela região, com aqueles indivíduos, e as metas quantitativas, os números de atendimento esperados ao público beneficiado. Aí a gente pode botar tanto benefícios diretos quanto indiretos. Indicadores e meios de avaliação. Orçamento de atividade fim e atividade meio. Atividade fim é tudo aquelas linhas do orçamento que vão influenciar diretamente no projeto. Sem ela, não tem o projeto. O músico comentou no início do dia que um projeto nosso sofreu glosa de professor de educação física. Caramba, ferrou, né? Como é que eu vou colocar o projeto para frente se eu não tenho professor de educação física? Obviamente, ele foi revisto e foi aprovado. Atividade meio são despesas de suporte, de apoio. Lembrando que as atividades meio têm um teto de 15% do orçamento da atividade fim. Isso é importante nunca ultrapassar. Alguns tópicos importantes aqui, a apresentação de 3 orçamentos. Na lei federal é a média dos 3 orçamentos, e na lei estadual, o valor mais baixo dos 3 orçamentos apresentados. Recursos humanos, já falei sobre isso, a carta de anuência, o de vínculo do projeto. Aqui eu falo de locação e aquisição. Sempre deve-se considerar o que vai ser mais viável para a execução do projeto. Você comprar um determinado equipamento ou alugar o equipamento durante a execução do projeto. Proibição de despesas para veiculação de meios de comunicação, esse é o grande problema dos patrocinadores. Eles falam, eu não vou entrar no Complexo do Alemão porque a minha marca não vai aparecer. E um dos motivos que o Ministério fala, mas projetos incentivados não são para o patrocinador aparecer, é justamente para o proponente levar possibilidade e fomento de determinada manifestação cultural ou esportiva, aonde o governo não consegue chegar diretamente. Então, os patrocinadores, voltando agora, têm essa ideia meio deturpada de que eu estou patrocinando um projeto incentivado, a minha marca tem que aparecer. Sendo um projeto bom, dando resultado, a mídia espontânea, obviamente, vai aparecer. Tá, ok? Vedação de indicação de marca, a não ser que tenha uma justificativa de um órgão superior, como a Federação de Vôlei, Federação de Natação, que fale, eu preciso da bola pênalti 5.0 para a prática do vôlei para a cidade. E aqui eu coloquei planilha de preços pesquisados. É só um facilitador para o parecerista, tá? Serviços de produção, aí o limite de captação e elaboração. 10% para a manifestação educacional, 7 ou 7,5% ali eu botei, porque no caso dos projetos aqui de São Paulo é 7,5% para participação e 5% para rendimento. Aqui tem um dado muito interessante. Quando o proponente orientar, no momento do desenvolvimento do projeto, que ele só vai usar recursos de pessoas físicas, o limite fica em 10%, ou R$100 mil, independente da manifestação. Aqui é uma sugestão que o mercado já está usando, que é 30% daqueles 10%, 7% ou 5% para elaboração e 70% para captação de recursos. Mas isso pode entrar de acordo conforme a empresa que o proponente for negociar. As ações são justamente, as ações vão ser as justificativas de todas aquelas linhas de orçamento que eu coloquei anteriormente. Desde a caneta que eu uso no escritório, até a bola de futebol para a prática do desporto na comunidade. Tramitação prioritária, isso é importante eu colocar também. Alguns documentos que facilitam e agilizam a tramitação do seu projeto no órgão fomentador, como a declaração de apoio, que é a carta de intenção de patrocínio, o calendário esportivo oficial, que eu já falei, e a renovação de um projeto que já está em execução. Aqui é falando sobre atletas que não podem ser remunerados através da lei de incentivo, a não ser que esse atleta tenha entre 14 e 20 anos e seja beneficiado pelo Bolsa Aprendizagem. Aí sim, ele não gera vínculo empregatício e pode ser, essa linha de pagamento dessa Bolsa Aprendizagem pode ser contemplada através da lei de incentivo ao esporte. Aqui eu apresento alguns principais motivos de diligência, como a falta de clareza de objetivo, falta de indicadores de metas qualitativas e quantitativas, precariedade na comprovação da capacidade técnica do proponente, não comprovação de preços praticados no mercado e indicação de marcas e produtos. Esses são os principais motivos
das diligências ou da anulação de projetos esportivos. Eu queria contar uma historinha aqui, vocês já perceberam que eu sou do Rio, né? E eu estava no Rio semana passada, a situação não estava tão perto, mas influenciou a cidade inteira, foi uma situação bem delicada, foi uma guerra, não tem como falar que não foi. E o que acontece? A polícia foi lá, de certa forma teve sucesso a operação da Polícia Militar, e agora a favela está, entre aspas, pacificada. Aí eles vão implementar o PP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora. É excelente. Estou dando um exemplo do Rio, mas essa situação tem no país todo. O problema é que no Rio chegou num nível que precisa entrar um tanque de guerra para deixar pelo menos aceitável a situação daqueles moradores da comunidade. Lembrando que 99% das pessoas que moram ali são pessoas trabalhadoras. O problema é que aquele 1% que está envolvido com o tráfico destrói a vida de todos os outros 99%. O que se faz com a comunidade pacificada? A gente tem que colocar ações sociais ali dentro. Ações como manifestações culturais, esporte, enfim. O patrocinador fala, mas eu não quero meu nome vinculado ao Complexo do Alemão. E aí, o que a gente faz? Essa é até uma pergunta que eu faço para o meu colega Jorge Musi, que é captador de recursos do Instituto Vencer, e isso aflige muito a gente, né? Isso aflige muito porque a gente tem a possibilidade de mudar aquela realidade, só que a gente depende de recursos de terceiros. E a minha pergunta para vocês também, como a gente pode mudar, já que a cabeça dos nossos investidores entende que projeto incentivado tem que ter a mesma exposição de marca que uma Copa do Mundo, que uma Olimpíada. Obrigado, gente. Tá bom.